Esse é um Sintonia atípico. A gente está gravando aqui no Rio de Janeiro, nos estúdios da TVE, com uma deferência da TVE. E para comemorar esse primeiro programa aqui, eu convidei o professor Zé Murilo de Carvalho, professor titular de História do Brasil da UFRJ. Quero aproveitar a tua presença aqui no programa para falar um pouco do Brasil contemporâneo também. A gente vê que a história do Brasil sempre vai, parece que a gente vai remontar um certo passado distante, mas eu quero falar um pouco do Brasil de hoje. E antes sou também cientista político, então eu uso o chapéu de acordo com as circunstâncias. Mas uma coisa que eu até tinha comentado antes de começar o programa, quer dizer, essa questão de que me passa um pouco é que a gente tinha pelo menos algumas expressões para definir o Brasil. Expressões definidoras do Brasil, mesmo que a gente não concordasse, eu achasse aquilo meio torto, mas essas expressões ajudavam, serviam como um pouco de parâmetro para a gente pensar o Brasil. Até pouco tempo atrás, até 20 anos, se falava Brasil, país do futuro, o Brasil, o brasileiro, esse povo tão alegre, tão festeiro. Essas expressões parece que desapareceram do nosso cotidiano. Quer dizer, a gente não lê mais no jornal, a gente não ouve mais numa palestra. E o desaparecimento dessas expressões deixou um vazio para nós. Aí eu te pergunto, vou jogar esse abacaxi. O que é o Brasil, então? Se a gente perde um pouco aquelas frases, aquelas expressões de identificação, elas desaparecem de cena, o que sobra? Eu creio que você tem razão nesse diagnóstico. Inclusive, há outros além disso. Quer dizer, uma outra coisa que eu chamo de motivo edênico da nossa autoimagem, que é a ideia de que o Brasil, que tem desde Pedro Álvares Cabral, né? A beleza da natureza, na riqueza do solo, e que inclui inclusive a ideia de um grande futuro. Já se falava, né, antes da independência, no Brasil como um grande império. Os governos militares retomaram isso, a grande potência, essa ideia. E essa ideia de que, né, isso um dia a gente vai ser um grande império, isso está um pouco já desaparecendo, mas ainda uma pesquisa feita uns 5 anos atrás, por exemplo, fez uma pergunta sobre você tem orgulho do Brasil? Um grande número, sim, tem orgulho. Agora, por quê? Aí as pessoas se embananavam. Isso já reflete o que você está falando. E entre os motivos que as pessoas davam para ter orgulho estava a natureza. Não estavam as pessoas, não estavam as instituições. Era exatamente essa coisa. Ou seja, nada é construído por nós. Já veio. Eu cito sempre aí uma crônica do Machado de Assis, que ele levou um estrangeiro para ver a cidade do Rio, subiu ali onde era o colégio dos jesuítas, no castelo, mostrou a cidade, e no final do dia o cara virou as costas para a cidade, olhou a Bahia e falou, mas que natureza que vocês têm. O Machado disse, mas eu não fiz esse céu, eu não fiz esse mar, eu não fiz essas montanhas. Tá? E, no entanto, tudo isso, inclusive, já está deteriorado, já está poluído, as florestas estão indo embora, etc. No entanto, as pessoas continuam falando nisso, sem realmente ter orgulho da história do país, e ter orgulho do que é. Então, aí vem a sua pergunta, eu creio que a perda um pouco disso, né, desse otimismo, dessa coisa, até certo ponto não é ruim, porque é a perda de uma ilusão. Era um mundo ilusório que as pessoas viviam e que, em certo sentido, não interessa. O que interessa é realmente o progresso do país, o bem-estar da população, etc. Mas entre este momento, você perder essa ilusão e desenvolver um outro tipo de imagem do país e de perspectiva, né, de objetivo, vai realmente um espaço grande. E neste momento, acho que você tem razão. Quer dizer, a última eleição presidencial retomou um pouco esse tipo de expectativa, né, mas no último ano isso tudo foi por água abaixo. Então, realmente, eu creio que estamos num momento complicado. Quer dizer, o brasileiro é cordial, é alegre, etc. Essa mesma pesquisa perguntou. A primeira resposta dizia que já 5 anos atrás, o brasileiro é sofredor, né? A primeira coisa. Depois vinha alegre também, mas sobretudo é sofredor. E a imagem de alegre, veja bem, é uma imagem que foi projetada da capital, Rio de Janeiro, para o resto do país. E ela não persiste no resto do país. E, sobretudo, realmente, a coisa de que é fundamentalmente um sofredor. Então, tudo isso está passando por uma mudança, mas, repito, eu creio que não é mal. Né? Agora, a impressão que se tem, quando a gente fala do brasileiro, dessas pesquisas,
que ele se dissocia um pouco do Brasil. Quer dizer, ele fala assim, mas os governos, o governo, eles lá, eu uso muito assim, eles lá em Brasília, como se eu, cidadão brasileiro, eu brasileiro, não tivesse, digamos assim, compromisso ou relação, ou não tivesse responsabilidade. De onde vem isso, assim, quer dizer, essa dissociação entre eu brasileiro e os rumos do país? As pessoas às vezes ficam um pé atrás quando você recua muito na história para explicar coisas do presente. Mas, veja bem, desde que não se parta da posição de que nós somos prisioneiros do passado, que obviamente não somos prisioneiros do passado, mas a ideia de que a cultura tem traços que tem uma grande longevidade, isso é verdade. O que você está dizendo tem a ver com uma longa cultura nossa, que até hoje persiste, de não cidadania. Isto é, que eu chamei uma vez num trabalho de estadania. Isto é, a pessoa acha que o Estado é que tem a obrigação de resolver esses problemas e não ela. Cidadania. Eu chamei de cidadania, porque as pessoas querem se integrar nos benefícios, nas benesses do Estado. E aí dá de tudo, dá de caixa 2, dá essas coisas todas que estão, todo mundo quer emprego público e quer depender disso. E, portanto, a ideia embutida aí é isso. Eu não tenho nada a ver com isso, quem resolve os problemas é o governo, é o Estado. Isso não é problema meu. O que é, fundamentalmente, uma total falta de ideia de um cidadão ativo. Porque o Estado eu corrijo, o deputado é corrupto, eu não voto nele, eu caço, ajudo, tem um mecanismo de caçar mandato, etc. Então, mas isso não passa. Reclama-se, mas não se faz nada. Que é realmente um tipo de visão quase que passiva diante desses males e é uma maneira fácil de se livrar da culpa. Não, esse é problema deles, não é meu. Obviamente é problema de todo mundo. Né? Mas é um álibi. Uhum. É um álibi que as pessoas usam. Agora, a gente é um ano eleitoral agora. É um ano que as expectativas se renovam, claro, tudo isso acontece. E eu queria te perguntar uma coisa sobre o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já li alguns artigos recentemente sobre, digamos assim, sobre uma suposta recaída populista, em termos de comportamento dele. Esse esforço dele de conversar, de ter contato direto com o seu eleitor, digamos, como brasileiro, nessas viagens dele. Esse conceito de populismo é um conceito que a gente usa demais, usa muito assim, até com uma certa irresponsabilidade, talvez agora, certas vezes. Eu queria saber se o senhor concorda com essa observação que eu já li várias vezes em alguns jornais, em alguns comentários, assim, alguns ensaiozinhos rápidos. O senhor acha que o presidente Lula tem esse viés, digamos assim, esse traço? Ele está desenvolvendo isso, sobretudo depois da crise do mensalão. Ele começou a apelar para esse tipo. Claro, ele era um líder operário, não necessariamente popular, ele era operário, um líder operário. E para ganhar a eleição ele ampliou realmente esse público ao qual ele se dirigia, mas aí ampliou, incluindo classe média, incluindo muita gente. E a partir da crise do mensalão, quer dizer, a classe média começou a se afastar totalmente por causa da corrupção e, obviamente, o partido estava envolvido nisso e ninguém acredita na classe média que ele não sabia. Né? O chefe de Estado não vai saber o que está passando, né? Obviamente sabia. Mas com isso o partido entrou numa crise muito brava. E ao mesmo tempo isso afastou a classe média. Então a tática que ele começou a desenvolver foi separar-se do partido, tirar a imagem dele, né? Separar a imagem dele do partido e recorrer àquele setor da população que é menos educado, menos crítico e, sobretudo, muito necessitado. Então, o que ele está fazendo é isso, realmente joga muito dinheiro no Bolsa Família. O exame do gasto social do governo, que foi publicado há poucos dias, diz que gastou-se menos do que no governo anterior, mas gastou-se muito mais no Bolsa Família. Isso é um dinheiro direto que vai para 8 milhões de famílias e que é um manancial de clientelismo extraordinário. E eu quero saber se ela tem o mesmo peso político ainda. É isso que eu vou deixar essa pergunta. Eu estou conversando hoje aqui com o professor Zé Murilo de Carvalho, professor titular de História do Brasil da UFRJ. Eu estou aqui na série especial do programa Sintonia, feito aqui no Rio de Janeiro. E já para o intervalo e volta já.